Sintam-se cumprimentados, caros colegas, utilizadores do SNGRH. Hoje nós vamos fazer uma apresentação teórica aos pontos focais sobre a operacionalização do SNGRH. A estrutura de apresentação é esta. Vamos iniciar com uma contextualização sobre o SNGRH. Vamos falar dos objetivos, assim como das instituições envolvidas. Também iremos falar da operação do SNGRH em fase piloto, os resultados alcançados com o piloto, lições aprendidas na operação do piloto, ponto de situação de implementação do SNGRH, o roteio para a integração das instituições no Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos Eletrónico, assim como também atividades preparatórias, para além também de mostrarmos sobre o papel dos gestores na preparação para a utilização do SNGRH, desafios e ações em curso. Indo para a contextualização, temos aqui a referenciar que o SNGRH surge na resposta dada ao Governo com relação ao programa quinquenal do Governo 2020-2024, assim como a estratégia de reforma da administração pública 2012-2025 e também do decreto número 55/2007 de 8 de novembro, que refere-se sobre a gestão de recursos humanos, todos eles em volta daquilo que é a modernidade, no sentido de poder integrar os sistemas de gestão de recursos humanos, olhando para a devida especificidade. Vamos olhar para o quadro pessoal, o recrutamento e seleção, progressão na carreira, assim como na formação e suporte também da questão da planificação para poder efetivar vários tipos de atos administrativos no Sistema Nacional de Recursos Humanos, assim como também olhar para o ciclo de vida do funcionário. Indo para a contextualização, nós vamos olhar em antemão aquilo que são os processos individuais dos funcionários e também os atos administrativos, em que atualmente nós vamos ao processo individual do funcionário, vamos verificar que sempre poderá existir a omissão de um ou do outro documento. E olhando para os atos administrativos, também verifica-se que vários colegas ou funcionários do aparelho do Estado que têm direito a algum processo administrativo, não é efetivado este processo em tempo útil, correndo o risco até de efetivar atos administrativos para alguns funcionários que já têm atos administrativos. Então, a partir daí, houve a questão do que fazer para poder superar esta situação, atendendo o número de lugares a serem providos, a quem devem ser providos, assim como também qual é o número de funcionários, de dirigentes que existem no Estado moçambicano. Também olhamos para a quantidade de professores, assim também como também a necessidade de poder oferir quantos funcionários ou agentes do Estado poderão ir à aposentação até 2030 ou 2030, quantos funcionários poderão ir à aposentação, também olhando também em algum momento sobre qual é a projeção salarial para até período X ou Y. Daí que vamos ter como objetivos do SNGRH, o primeiro objetivo, que é garantir uma gestão eficiente dos recursos humanos do Estado e também, a seguir, a padronizar os procedimentos de gestão de recursos humanos em toda a administração pública, atendendo que algumas instituições encurtavam os procedimentos para a efetivação de alguns processos administrativos. Isto é, provavelmente um expediente devia em algum momento passar pelo
pela DNCP para ter o cabimento orçamental e não, em algumas instituições não observavam essa atenção, pegando no expediente e indo diretamente para o Tribunal Administrativo para solicitar o visto ou aquilo que é a anotação. Vamos também ver que, afinal de contas, teremos uma visibilidade no acompanhamento do ciclo de vida de funcionários e agentes do Estado. Funcionário, porque poderemos, em algum momento, prever o momento de obtenção deste ou daquele ato administrativo. Estou a falar, por exemplo, de promoções e de progressão, de mudança de carreira, assim como também vamos apoiar a gestão e controle da folha de salário, atendendo que o SNGRH vai fornecer dados fiáveis para processamento de salário. Falo da carreira, falo da classe, escalão, são as horas extras, as horas noturnas e também olhando também para aquilo que é o processo de efetividade. E isso vai permitir uma gestão eficiente e eficaz do quadro de pessoal, aprovado também pelo setor, à medida que atualmente vários quadros de pessoais extravasam aquilo que são os lugares criados. Olhando para as instituições envolvidas, nós vamos ver algumas instituições, 5 instituições envolvidas neste processo. Temos em primeiro lugar o Ministério da Administração Estatal e Função Pública, que é o órgão diretor de gestão de recursos humanos do Estado. Depois vamos encontrar o Ministério da Economia e Finanças, pela sua especificidade no que tange ao processamento de salário, a cabimentação orçamental. E também vamos encontrar o Tribunal Administrativo, que também tem a prerrogativa de poder atribuir o visto ou a anotação. Para além destes, também estão envolvidos o Ministério da Saúde, assim como também o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, como entidades que, pelo número de funcionários, aparecem mais para poder auxiliar para a visibilidade de alguns constrangimentos que podem existir da sua especificidade e também de organização de processos para estes intervenientes. E depois também vamos olhar para aquilo que é a operacionalização do SNGRH. Em algum momento foram definidas 3 fases e 17 instituições foram abrangidas. Falo de instituições de nível central, assim como algumas instituições de nível da província da Matola e o distrito de Boane. Numa primeira fase, consistiu na atualização dos dados pessoais e profissionais dos funcionários. Esta fase que acabou nos levando muito tempo, se forem a ver, de 2017 a 2019, atendendo os constrangimentos que fomos encontrando nos processos individuais dos funcionários, isto é, omissão de alguns documentos ou falta de visto ou anotação em documentos importantes, que nem, por exemplo, a nomeação provisória ou assim como a definitiva. Também vamos ver a operacionalização da prova de vida do SNGRH, do funcionário neste caso, que iniciou em junho de 2018. Esta é a segunda fase. E a terceira fase, vamos olhar para o início de pagamento de salários nestas 17 instituições, que abrangiu cerca de 8.480 funcionários. Posto isto, vamos também ver que, afinal de contas, o SNGRH comprovou a maturação e robustez do sistema, tendo sido recomendado pelo Conselho de Ministros a sua expansão para todas as instituições do Estado. Então, indo para os resultados alcançados com o piloto, temos aqui a utilização de forma efetiva do SNGRH em 16 instituições,
convergência para a padronização dos procedimentos de gestão de recursos humanos nas instituições onde decorre o piloto, operacionalização e pagamento de salários com base na informação gerada pelo SNGRH, assegurar a integridade e maior controle de folha de salários, criar as condições necessárias para registro do quadro pessoal a partir do sistema e, por fim, temos o desligamento do ECAF nas instituições onde decorreu o piloto, isto é, essas instituições deixaram de usar o ECAF para processarem os processos administrativos dos funcionários. Posto isto, temos também algumas lições aprendidas na operação do piloto, que é a eficiente e atempada gestão de mudança pelo fato de estar-se a usar os novos procedimentos no trâmite de processos administrativos de gestão de recursos humanos do Estado, assim como também a organização prévia dos processos individuais, que constituem fatores chaves para o alcance de excelentes resultados, a preparação minuciosa dos setores para uma melhor compreensão no processo de gestão de recursos humanos. Também encontramos a intensificação das ações de socialização a todos os níveis, assim como o comprometimento das lideranças e o desempenho dos técnicos, para além de também nos referenciarmos que é importante que os técnicos indicados para a formação sejam os que efetivamente vão desenvolver as atividades para as quais foram formadas e que tenham domínio da gestão de recursos humanos, atendendo que alguns setores mandam-nos técnicos que não têm nada a ver, não têm noção dos procedimentos de trâmite de processos administrativos do funcionário. Mesmo assim, depois da formação, estes mesmos não vão alistar-se aos recursos humanos, mas sim voltam para os seus lugares de atividade, marginalizando assim os procedimentos aprendidos ou as lições aprendidas para o trâmite de processos administrativos de funcionários. E também olhamos que, afinal de contas, o reforço da equipe técnica do Tribunal Administrativo, assim como da Direção Nacional de Contabilidade Pública, vai garantir maior celeridade no processo de atualização dos atos administrativos, visto que esses órgãos também participam ou atuam também no Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos. Olhando para o ponto de situação de implementação do SNGRH, vamos ver que ela foi feita em sequência. De 2015 a 2017, vamos notar que já haviam sido realizados os 3 módulos, que é o módulo da administração do pessoal, módulos de carreira e remunerações, para além do módulo de avaliação de desempenho. Em 2017 a 2019, vamos ver a migração de 17 instituições, dos quais 8 de nível central, 6 de provincial, assim como 3 do distrito de Buane. E também vamos notar o proceder com o pagamento de salários com base na informação gerada pelo Sistema Eletrônico Nacional de Gestão de Recursos Humanos em 16 instituições. E no ano de 2020 a 2021, vamos ver concluídas os módulos de elaboração do quadro pessoal e o recrutamento e o módulo de recrutamento e seleção. Também foram desenvolvidas funcionalidades complementares, para além de formadas 48 instituições, dos quais 39 dos órgãos centrais e 11 de provincial, e também foi a aprovação do plano de ação para a expansão do SNGRH. Neste presente momento está em curso a expansão do SNGRH para os demais órgãos e instituições do Estado, recomendação feita pelo Conselho de Ministros. O roteiro do SNGRH primeiro é formar, depois é migrar para o SNGRH, para depois de empreender as ações de atualização de dados do funcionário no SNGRH, assim como de inconformidades,
E por fim, vamos olhar para a criação de novos atos administrativos no SNGRH. Para assim sendo, surgem as seguintes premissas, que é a atualização dos dados migrados, que é a condição para permitir a realização de qualquer ato administrativo no sistema. Posto isto, também vamos ver benefícios, que é acelerar a integração de mais instituições e garantir a existência de dados atualizados dos funcionários nas instituições. Por outro turno, no que tange à operacionalização do sistema, primeiro vamos indicar os utilizadores. O setor tem que indicar os utilizadores do SNGRH, assim como organizar e atualizar os processos individuais do funcionário, bem como extrair relatórios detalhados de funcionários migrados do ECAF no SNGRH e verificar se a situação do sistema assemelha-se à do processo individual. Tem que garantir a uniformidade entre a informação do PI e a existente no sistema, isto é, os atos administrativos que não possuem fiscalização prévia pelo Tribunal Administrativo e a falta do último ato administrativo no processo individual do funcionário. Isso constitui também uma das premissas para podermos atualizar os dados, assim como, em caso de não ter esses documentos, tem que se reportar aos órgãos competentes da província ou ao Ministério da Administração Estatal e Função Pública. Posto isto, vamos olhar para o papel do gestor de recursos humanos, que é o ponto focal neste contexto, que é exercer o seu papel como gestor de mudança na sua instituição, garantir a organização prévia dos processos individual, bem como partilhar com a equipe do MAEF, das suas estratégias, os contactos dos pontos focais para a formação e preparação da componente formativa, indicar utilizadores por instituição para serem informados nas datas indicadas. Assegurar que os técnicos apropriem-se dos conteúdos letivos, bem como também apresentar periodicamente o ponto de situação da preparação da instituição nos conselhos consultivos da instituição para acompanhamento. Desafios: garantir o envolvimento e cumprimento das lideranças, capitalizar a gestão de mudança dentro da instituição, bem como garantir um bom desempenho dos técnicos que vão operacionalizar o sistema. Assegurar que sejam indicados para a formação técnicos com perfil correto e que lidam com a gestão cotidiana de recursos humanos e garantir a flexibilidade dos setores. Posto isto, temos aqui ações em curso, que é a integração de 24 instituições no SNGRH, sendo 16 do órgão central e o outro da província de Maputo. Formação de formadores e utilizadores provinciais com previsão de início em setembro de 2021 e conclusão da formação das restantes 101 instituições do órgão central de agosto a dezembro. Para além disto, temos aqui também a indicação de formulário para a indicação de técnicos, assim como também temos os dados dos documentos necessários para a atualização do processo individual, bem como também temos a referência do material informático a ser adquirido.